Brasileira no dia 27 de junho. Memórias do Gramado. Uma viagem aos melhores momentos do futebol mundial. Na história da Copa do Mundo, muitas goleadas aconteceram. Começa o jogo! 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol! Diário da Bola. Boa tarde, está começando mais um Diário da Bola. Hoje dia 20 de junho, às 14 horas e 17 minutos. Eu sou o Guilherme Soria. Eu sou o Matheus Lemos. Eu sou o Bruno Bortolo. Prazer, Viviane Leiso. E capitão da Costa Rica fala de sonho em derrotar a seleção brasileira. Em entrevista coletiva, Coutinho fala em primeira final e minimiza as dores de Neymar. Após vitória, técnico russo se recusa a responder questão sobre doping. Investigados nos Estados Unidos por associação ao narcotráfico, Rafa Marques não pode beber mesma água do time do México. Rússia vence Egito e fica perto das oitavas de finais. Dele Alli sente a coxa e perde treino da Inglaterra para fazer exames. Em 17 jogos, Copa do Mundo pode bater recordes de gols contra. Solidariedade na Copa. Islandeses dão apoio a nigeriano que não foi à Copa para tratar leucemia. Após polêmica, Dybala diz que pode sim jogar com Messi. Seleções sul-americanas têm pior início em Copas desde 1982. Técnico do Panamá diz que o placar da estreia não foi tão elástico quanto o esperado. Estreia da Inglaterra na Copa teve mais audiência que Casamento Real. Copa na Rússia já tem mais gols de falta do que toda a edição de 2014. E depois de uma semana conturbada com a derrota na estreia e um possível racha no elenco, o capitão da Costa Rica, o meião Brian Ruiz, disse que a seleção está unida e motivada para enfrentar o Brasil. Para o meia, jogar contra a seleção é uma oportunidade única. Bruno Bortolo tem mais informações. Isso aí, Guilherme. Além disso, o jogador disse que seria um sonho derrotar o Brasil, né? Para ele, a Costa Rica terá que anular o meio-campo brasileiro para ter a chance de vencer, e ainda diz que o grupo está muito motivado para conquistar os 3 pontos. Ainda não quis comparar o atual time com aquele de 2014 aqui no Brasil, que sobreviveu num grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra se classificando em primeiro lugar. Na coletiva de imprensa em Sochi, Felipe Coutinho foi questionado sobre Neymar ter deixado o treino mais cedo e mancando, com as dores no tornozelo direito. Porém, o meia do Barcelona minimizou as dores do companheiro e disse estar focado para o jogo contra a Costa Rica. Para mais informações, Viviane Leiso. Foi isso mesmo, Matheus. A coletiva de imprensa aconteceu ontem, terça-feira, dia 19 de junho, em Sochi. Na verdade, Coutinho estava com a seleção em um treino e, após a atividade em grupo, ele deu uma entrevista coletiva. Durante o bate-papo com a imprensa, perguntaram, obviamente, sobre a lesão de Neymar durante o treino. Neymar, que sentiu dores no tornozelo e saiu do treino antes do previsto. Aí Coutinho tranquilizou a todos e disse, abre aspas, vi o que vocês viram, não conversei com ele depois. Hoje foi dia de recuperação, acredito que ele tenha sentido um pouquinho de dor, mas isso é normal, explicou Coutinho. Coutinho ainda falou também sobre o grande número de faltas sofridos pelo camisa 10 do Brasil na estreia e destacou a força do conjunto do time para vencer as defesas adversárias. Segundo a CBF, as dores do craque foram ocasionadas justamente pelas pancadas contra a Suíça. No final da coletiva, Coutinho disse que o Brasil precisa vencer a Costa Rica na sexta-feira e disse que a equipe está bastante otimista. E a seleção anfitriã, a Rússia, surpreendeu nas 2 primeiras partidas na Copa do Mundo com vitórias consecutivas. Porém, isso foi alvo de brincadeiras nas redes sociais, levantando a possibilidade de doping de alguns atletas. O tema foi levado para a coletiva do técnico Stanislav Cherchesov.
logo após bater o Egito, sendo motivo de irritação para o treinador. Bruno Bortolo. O treinador se recusou a responder a questão sobre o doping e ficou muito irritado com o jornalista que fez a pergunta. Fechou a cara e foi duro na resposta. Primeiramente, ele disse que não entendeu a pergunta, depois praticamente intimidou o jornalista para mudar de assunto. No fim da coletiva, ele deixou a sala sobre aplausos e disse que apenas fizeram o dever de casa. Ficou bravo, irritado o treinador, hein? O jogador mais experiente do elenco mexicano, o zagueiro Rafa Márquez, tem usado um uniforme sem patrocínio, diferente dos demais jogadores que treinam com a camisa com as logomarcas de 3 patrocinadores. Segundo o importante jornal dos Estados Unidos, The New York Times, o jogador foi boicotado pelas 3 empresas. Além disso, o zagueiro não pode beber a mesma água do restante do elenco para não exibir o rótulo de um dos patrocínios da seleção mexicana. Para mais informações, Vivi Leiso. Bom, isso está acontecendo, gente, porque o jogador de 39 anos está com o nome sujo nos Estados Unidos. No ano de 2017, a justiça americana passou a investigar o mexicano por lavagem de dinheiro. Rafa Márquez foi acusado de abrir empresas nos Estados Unidos e movimentar dinheiro vindo do narcotráfico. O jornal New York Times afirma que a cervejaria que patrocina o prêmio de melhor jogador de cada partida fez uma solicitação para evitarem o nome de Márquez. Além disso, o zagueiro também foi proibido de dar entrevistas usando o banner oficial da Copa. E o uniforme que ele treina não tem nenhum logo, diferente dos outros jogadores, que têm 3 logomarcas. Inclusive, a premiação de 1,5 milhão de euros, que será dividida entre a equipe, Márquez não receberá a sua parte. E essa é a primeira vez desde 1970, quando ainda era União Soviética, que a Rússia vence os 2 jogos seguidos em uma Copa do Mundo. A seleção anfitriã garantiu a classificação para as oitavas de finais. Bruno Bortolo. E além de vencer as 2 primeiras partidas, ainda mantiveram a invencibilidade contra africanos em Copas do Mundo. A seleção anfitriã, que vem convencendo com o seu futebol até aqui, já marcaram 8 gols e tomaram apenas 1 de pênalti. Com tudo isso, a Rússia praticamente garantiu a classificação para as oitavas de final e a vitória sobre o Egito por 3-1 também selou a eliminação do time africano, que dependia do resultado entre Uruguai e Arábia Saudita, que o Uruguai venceu por 1-0. Com gol de Luizito Soares. Dele Alli, uma das principais promessas da Inglaterra, sentiu uma lesão muscular na parte anterior da coxa na partida de estreia contra a Tunísia. O jogador não se juntou aos titulares no treino do dia seguinte para fazer exames. Vivi Leiso. A seleção da Inglaterra estava jogando nesta segunda-feira, dia 18 de junho, contra a Tunísia. E foi nesse jogo que o meia Dele Alli sentiu fortes dores na coxa e era justamente uma lesão. O jogador, que tem 22 anos, não se juntou aos titulares no treino regenerativo no dia seguinte para fazer alguns exames de imagens na perna. Só assim, a comissão técnica da seleção inglesa poderá ter certeza da gravidade da lesão, que não aparenta ser grave. Em declaração, Dele Alli disse estar bem e a expectativa da comissão técnica inglesa é de poder contar com o atleta no próximo desafio da Copa, que é contra o Panamá no domingo às 9 horas da manhã. Se vencer, a equipe praticamente garante a classificação para as oitavas de final. E com apenas 6 dias de duração, a Copa do Mundo já tem 5 gols contras, quase 1 por dia. E esses gols, inclusive, estão acima dos 2 artilheiros, Cristiano Ronaldo com 4 e Denis Cheryshev com 3. Bruno Bortolo tem mais informações. Essa Copa está sendo a com mais gol contras até agora. Em menos de uma semana, em 19 partidas até aqui, já foram marcados 5 gol contras, a média de quase 1 por dia. 5 gols em 6 dias. A Copa do Mundo que mais teve gol contra até aqui foi em 1998, disputada na França, onde em toda a competição tiveram só 6 gols contra. Se continuar com esse ritmo, a marca será ultrapassada e muito. Informação importante: antes do duelo das 2 seleções, os jogadores da Islândia fizeram uma homenagem ao goleiro nigeriano Corey Kemi, que não pôde disputar a Copa do Mundo por estar tratando de uma leucemia. Informações com Viviane Leiso. Bom, o Ikemi realmente está tratando a sua leucemia, por isso ele está fora da disputa na Copa do Mundo. Por isso, os jogadores da seleção islandesa fizeram uma bonita homenagem ao goleiro Ikemi através das redes sociais.
O atacante John, ex-companheiro do Ikeme no Wolver e também hoje no Reading, ele postou no seu Twitter uma foto em que os islandeses aparecem todos segurando uma camisa com o nome do goleiro. E na legenda da foto estava escrito: "Todos na seleção da Islândia estão com você". Bonita homenagem. E o titular da seleção argentina nos primeiros jogos da era Sampaoli, o atacante Paulo Dybala, perdeu muito espaço após falar que é um pouco difícil jogar com Messi. Porém, em entrevista coletiva em Brnitz, o jogador tentou colocar fim à polêmica. Bruno? Agora ele diz que pode jogar com o Messi. Depois de ter a infelicidade de soltar uma dessa, a promessa argentina perdeu muito espaço com o técnico Sampaoli. Inclusive, na próxima partida, que será amanhã contra a Croácia, às 3 horas da tarde no horário de Brasília, ele vai começar novamente no banco de reservas. Queimou a língua, hein, amigão? A Copa de 1982 foi a pior estreia para as seleções sul-americanas. Na Copa da Rússia, o resultado foi quase igualado, mas as seleções conseguiram um ponto a mais com a vitória do Uruguai na estreia. Para informações, Viviane Leiso. É isso mesmo, Matheus. Esse ano ele não traz boas lembranças para o Brasil, porque a seleção de 1982 é até hoje considerada uma das melhores da história. Mas a inesperada derrota para a Itália dói no coração do torcedor brasileiro até hoje. O que poucos sabem é que aquele Mundial foi dolorido para todos os sul-americanos. Aquele foi o Mundial com a pior estreia para os nossos companheiros de continente. E na Copa deste ano, como você mencionou, o resultado foi quase igualado, mas as seleções conseguiram um ponto a mais. Apenas com a vitória na estreia do torneio deste ano, os uruguaios são os responsáveis por elevar um pouco mais a pontuação do nosso continente. Em seu primeiro jogo da história em uma Copa do Mundo, o Panamá foi derrotado pela Bélgica por 3-0. Porém, o resultado não foi visto com maus olhos. Após a partida, o técnico panamenho Hernán Darío Gomes disse que não foi um placar elástico, se levar em conta os níveis das equipes. Bruno Bortolo. Para o treinador colombiano que comanda a seleção panamenha, não foi um placar tão elástico assim. E essas foram as palavras do próprio treinador, Hernán Darío Gomes. Ele disse que não foi um resultado positivo, mas que também não foi um placar quanto era esperado. Agora a seleção panamenha terá mais 2 partidas para tentar fazer história em sua primeira Copa do Mundo. A primeira será no próximo domingo contra a Inglaterra e na última rodada enfrentarão a Tunísia. Os índices de audiência do canal da televisão BBC One apontaram que a vitória da seleção inglesa sobre a Tunísia por 2-1 na última segunda-feira foi o evento mais assistido de 2018. Informações, Vivi Leiso. Matheus, isso foi uma coisa que surpreendeu a todos, porque a monarquia ela faz parte do cotidiano do Reino Unido e tem a aprovação da maioria dos britânicos. Contudo, quando o assunto é Copa do Mundo, os interesses pelos jogos prevalecem. É o que revelou os índices de audiência do canal de televisão BBC One, que apontaram que a vitória da Inglaterra sobre a Tunísia por 2-1 na última segunda-feira foi realmente o evento mais assistido em 2018. Tanto é que a emissora usou as suas redes sociais para agradecer a audiência de todos. Abre aspas. "Obrigado por nos acompanhar na noite passada", escreveu a emissora no Twitter. E com o fim da primeira rodada da Copa, já foram 4 cobranças de falta que balançaram as redes russas, superando os 3 na edição do Brasil em 2014. Bruno Bortolo. Em apenas 19 partidas disputadas até agora, a Copa na Rússia já superou a edição passada. Nos 64 jogos que tiveram apenas 3 gols de falta em 2014. Até agora, na Rússia, o gol do meio-campista colombiano Quintero, marcado ontem em uma cobrança de falta à la Ronaldinho Gaúcho, foi o 4º desta edição. E que cobrança que fez o camisa 20 da Colômbia, hein? O goleirão japonês tentou fingir que a bola não havia entrado, mas esqueceu agora que tem a tecnologia, né? E vem chegando ao fim o Diário da Bola de hoje, às 14h30. Mas lembrando que ainda temos programação hoje. Daqui a pouco, às 14h45, começa o pré-jogo da transmissão do jogo Irã-Espanha, com narração de Matheus Lemos, que você pode ouvir pelo site www.radio.espm.br ou pelo facebook.com/agência de jornalismo. Ainda temos também hoje o Jogada da Semana edição Rússia, que vai falar sobre os jogos que aconteceram até aqui nessa semana, que começa às 5h30 da tarde. E não esquece também de curtir o nosso site coberturadacopa.com.
Lá você vai encontrar todas as informações sobre a nossa cobertura experimental. Bom, vamos ficando por aqui. E o programa de hoje, Diários da Bola, dia 20 de junho, foi apresentado por Guilherme Soria e por mim, Matheus Lemos. Reportagens feitas e realizadas por Viviane Leiso e Bruno Bortolo. Direção de Vitor Pupo. Trabalhos técnicos Afonso Afonsos, Marcelo Bonora, Marcelo Urso Fernandes e com núcleo de imagem e som da ESPM São Paulo. Coordenação do projeto da Copa do Mundo, professora Patrícia Rangel. Supervisão do Centro Experimental de Jornalismo da SPM, Antônio Rocha Filho. E participação especial hoje, Gustavo, o nosso querido Gustavinho. Ficamos por aqui e uma boa tarde. Diário da Bola. Começa o jogo. 5 continentes, 32 nações, 64 jogos, mas somente um sonho: soltar o grito de campeão. Venha vibrar e se emocionar com a gente. Cobertura experimental da Copa do Mundo Rússia 2018 dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Partiu, bateu, é gol! É gol!